Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Você já sabe qual é o nosso ritual. Você clica em curtir aqui e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, meu garoto! Galo de virada 2-1 sobre o Corinthians, primeira vitória na Neoquímica Arena. Hoje com muita polêmica aqui no pós-jogo, hein, gente? Pós-jogo, muito obrigado a todos vocês que quando eu entro aí nos carros ou nas ruas, ou nos bares, ou nas igrejas da vida, e todo mundo fala assim, vai, assista o pós-jogo lá, tá muito legal. Começa a mandar o pós-jogo mais cedo. Gente, eu preciso relaxar depois do jogo do Galo. Eu preciso sentar aqui, fazer yoga, respirar, orar, pensar na vida, porque senão, gente, eu venho pra frente da câmera mais doido ainda, porque hoje, principalmente, uma adrenalina muito doida no jogo do Corinthians, do Galo. Pelo amor de Deus. Ai, mas enfim... Muito obrigado a todos vocês de coração que mesmo trabalhando na TV aberta, muita gente me para e fala, Fael, acompanhe seu trabalho no Camisa 12 na internet. Quem apoia esse trabalho aqui é a PVS, Proteção Veicular. Você que passou muita raiva hoje, falou assim, ó, estão aí prejudicando meu Galo, né? Usou palavras até feias para falar sobre arbitragem. Rapaz, tem muita coisa na vida que deixa a gente nervoso, viu? Uma delas é você chegar, por exemplo, você tá lá assistindo o jogo no bar, você chega e seu carro não tá mais no lugar onde você estacionou. Ai, eu falo pro pessoal dos carros aí de aplicativo que me levam, seu carro está protegido? Se não estiver ainda, procure a PVS. Eu deixo sempre o link aqui para você proteger o seu carro, se torne um associado da PVS, você nunca mais vai ter dor de cabeça, porque você vai saber que seu carro estará protegido. Falando sobre Galo e Corinthians, claro que a gente tem que começar a falar sobre a arbitragem, né? Lá no Lateral Sport, eu tenho fama de ser chorão com a arbitragem. E eu falo sempre, o Galo tropeçou nas próprias pernas várias vezes na história. 2012 a gente tropeçou nas próprias pernas? Tropeçou. 81 não precisava daquele jogo no Serra Dourada se o Galo tivesse feito o papel dele antes. 85, o Rafael tirando a bola dentro do gol ali, mas o Galo desperdiçou chance. Quanto ao Aramê, enfim... A arbitragem nos prejudicou várias vezes, mas o Galo também tropeçou nas pernas várias vezes. Mas eu tenho certeza e sem clubismo que o Galo é o maior prejudicado pela arbitragem na história do futebol brasileiro. Tenho convicção disso. E sempre, curiosamente, diversas vezes, o Corinthians esteve nesse roteiro. Eu sempre cito o Corinthians lá no programa que eu falo, o Flamengo seria o América do Rio e o Corinthians seria o Bragantino da capital paulista se não fosse a arbitragem na vida desses dois clubes. Em 99, o Márcio Rezende apitando o jogo, o Gilmar Fubá tira a bola com a mão ali, na cara dura, né, velho? Aí depois o Márcio Rezende de novo em 2005 contra o Internacional, né? O Carlos Eugênio Simão também sempre foi um amigão do Corinthians. Tem até que tomar cuidado, tem amigo da imprensa que teve processos aí com muito dinheiro, perderam muito dinheiro por causa de processo porque usaram as palavras erradas contra a arbitragem. Mas vamos lá dentro do que se pode falar. Normalmente esses caras são beneficiados, os caras mais polêmicos na carreira são beneficiados depois porque vão comentar em rede de televisão ou até com cargos na CBF, né? Normalmente são os mais famosinhos, né? Eles ganham patentes de FIFA, eles ganham patentes aí, ganham os principais jogos. São os caras que normalmente erram a favor de Flamengo, Corinthians, né? Dos queridinhos da mídia, da entidade máxima do futebol. Do Corinthians tem que beber água, muito para hidratar a garganta. Enfim, o D'Alonso, ele já apitou muito mal contra o Santos, empate Galo e Santos na Copa do Brasil do ano passado. E Galo e Paraná, meu amigo, todo jogo eu vou lá e anoto. Hoje eu vou anotar, todo jogo eu anoto o nome do árbitro, do Bandeira 1, Bandeira 2 e do VAR e anoto como foi a arbitragem. Então pesquisei aqui, contra o Paraná na Copa do Brasil, a derrota do Galo também. Inclusive no tempo real do Globo Esporte eles destacaram a péssima atuação do D'Alonso. Mais uma vez hoje, absurdo. Seria absurdo se não tivesse VAR. Com a possibilidade de analisar o lance no VAR, realmente, ele, o Gaciba, todo mundo, eles vão ter que se explicar. E foi assim que o São Paulo começou a ser beneficiado no Campeonato Brasileiro. Muito erro, por coincidência, a favor do São Paulo no Campeonato Brasileiro, depois que reclamou daquele jogo contra o Galo aqui no Mineirão. Né? E aí os programas de TV da mídia que ficam incomodados quando o Galo está lá na liderança, eles começam a discutir o tempo todo sobre o erro a favor do Galo contra o São Paulo por 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá. E eu tenho certeza que durante a semana, isso porque eu falo porque aconteceu contra o Fluminense em 2012, matérias em mídia nacional de erros a favor do Galo no Campeonato Brasileiro. Falando que o Galo foi prejudicado com o Corinthians, mas durante o Brasileiro ele já foi beneficiado.
Aí mostra os 2 milímetros do São Paulo aqui e tal, né, para justificar o erro grotesco que não tem explicação no jogo contra o Corinthians. O Sete Câmara foi para Itatiaia, falou que é o áudio do VAR, o doutor Lázaro já falou isso durante a coletiva na sede de Lourdes durante a semana, né, que é nojento você ouvir o VAR, a conversa do árbitro, ele se referia a um jogo do Campeonato Mineiro em que, não lembro se era o Wagner do Nascimento Magalhães que estava apitando o jogo, ele descreveu assim, que é nojento ouvir o áudio do árbitro. Eu acho que é bobeira ir na CBF reclamar. Os caras ficam rindo da gente e, enfim, envergonhá-los publicamente com as formas, com as armas que nós temos mesmo, porque ir lá na CBF, levar o tal de DVD com os erros para inglês ver, não gera muito resultado, não, mas que a gente pode se preparar que no retorno do Brasileiro eu acho que isso vai acontecer mais vezes. O que me incomoda, você tem o Vitor, vamos colocar o Vitor, o Rafael, não, o Vitor. Você tem o Gabriel, não é muito a cara do Gabriel, não, mas o Bueno. Você tem alguns jogadores ali e fala, meu irmão, você jogou 2 jogos no Campeonato Brasileiro, vai lá e humilha esse árbitro agora, para ir lá e meter a mão no árbitro no intervalo do jogo e o time rodear o árbitro e tal. Não sei se é a minha visão de torcedor que está falando, como jornalista talvez eu não pudesse ter esse comentário, mas aqui é a visão do torcedor que está falando para a turma do Camisa 12, mas me falta assim, algo atípico. Foi tão vergonhoso que o árbitro precisa passar por uma situação de vergonha atípica, sabe? De um cara tomar 10 jogos de suspensão, mas o cara fazer ele pagar um mico ali, uma vergonha impressionante. Eu acho até que o árbitro no segundo tempo começou a equilibrar as coisas ali, apitar os lances de dúvida, ele apitava falta pro Galo, porque no primeiro tempo, não só no pênalti, ele amarrou o Galo o primeiro tempo inteiro. Teve uma falta, acho que no Arana, que no lance seguinte ele marca a falta do Keno no jogador do Corinthians. Enfim, foi mal o D'Alonso o tempo todo no primeiro tempo. E o São Paulo, na coletiva dele, ele destaca, por isso que é bom demorar o pós-jogo, pode até assistir a coletiva do São Paulo, né? Assistir Chaves em espanhol é muito bom, que eu entendo as frases do São Paulo. Depois que eu assisti os episódios raros do Chaves. O São Paulo fala do equilíbrio emocional do time. O bebê água, o Galo ganhou. Nos últimos jogos, o São Paulo destacava um desequilíbrio emocional. Eu até falei isso na minha pergunta pro Sete Câmara lá na sede de Luz durante a semana. Hoje ele aponta o equilíbrio emocional. Cara, é muito difícil você ir para o intervalo sendo sacaneado por um erro grotesco da arbitragem e manter o foco na partida. Eu acho que isso prejudicou o Galo, não coloco toda a culpa disso na arbitragem. Eu vou falar sobre o lado tático que não funcionou, mas assim, desequilibra emocionalmente. A arbitragem usa isso muito no futebol. Não só em lance de penal, não só em lance decisivo do jogo, mas alguns árbitros conseguem modificar o cenário de uma partida deixando um time nervoso. E o São Paulo fala que o time volta extremamente focado e consciente do que precisa fazer para vencer o Corinthians. O Wagner Mancini não conhecia o time do Galo, é outro time, né? Nem o Dudamel conhece esse time do Galo, que veio depois do Wagner Mancini. É outro time, outra forma de trabalhar, outra forma de utilizar as peças. Não acho que a marcação eficaz do Corinthians no primeiro tempo tem a ver com o Wagner Mancini estar no banco do outro lado. Né? Não só porque o time inteiro mudou, mas a forma de utilizar as peças, a forma do Galo jogar é muito diferente, né? Vamos lá na ordem cronológica agora que eu gosto de fazer na escalação. No primeiro tempo, o Alan, eu gosto sempre de citar aqui no pós-jogo, quem acompanha sabe, eu gosto sempre de falar quem esteve na linha dos 2 zagueiros, Hever e Igor Rabelo. Normalmente é o Guga, hoje não, o Guga subiu e ficou o Alan do lado de cá. Então, se o Alan ficou aqui, onde ficou o senhor Arana? O senhor Arana ficou movimentando, onde eu falo que gosto sempre de ver ele tendo essa liberdade. Hoje não foi tão bem assim quando ele ficou nessa movimentação. Tanto que no segundo tempo o Guga passou, às vezes, até a liberar o Alan e ficar na linha dos zagueiros. Mas no primeiro tempo o Guga sobe muito, aparece muito lá na frente. Não sei se para... Ficou uma linha de Zaratio, Vargas e Keno, né, lá na frente. E não sei se o Sampaoli queria um ímpeto ofensivo maior pelo lado direito, mas ele coloca o Alan do lado esquerdo, por isso ele até fala quando libera o Fábio Santos que não precisa contratar outro lateral esquerdo, que o Galo não vai ao mercado porque tem um Alan para fazer essa função. Eu reforço sempre no lateral suporte que eu considero o Arana
a melhor contratação do Atlético na temporada. Acabei de receber uma informação no celular aqui, não confirmei ainda, porque eu estava começando a gravar o pós-jogo, meu celular está do outro lado. O Arana vai para a seleção, não vi ainda. Aí sim é um baita desfalque, né? Quando o Alan fica aqui do lado esquerdo, o Guga, não sei se por estar até desacostumado por estar lá na frente, não rende tão bem. O Arana não vai bem no primeiro tempo e o Jair vai muito mal, erra muito no primeiro tempo. Ou seja, não me agradou esse esquema. Nas primeiras vezes em que o São Paulo utilizou essas formações, me causou grande espanto. Hoje a gente já fala, o São Paulo está usando aquela ideia dele, a gente já identifica porque ele já fez em outras ocasiões. Mas essa do Alan pelo lado esquerdo, eu acho que fez o Jair ficar perdido da função dele, ou o Jair ficar sem alguém próximo dele. O Arana parecia estar meio perdido na função, e eu acho que tem outro fator aí, que é o Zaratio, ainda com poucos jogos como titular, de cabeça que eu vou arriscar que é o segundo jogo como titular dele, e o Vargas estreante. Ou seja, na linha ofensiva você tem um com 2 jogos como titular e um estreante. Já causa certa confusão, porque o time, entrosamento no futebol é o diferencial, gente. Acho até que faltou hoje para o Corinthians pela quantidade de desfalques, né? O fato de você não saber onde está o companheiro, como vai correr, como vai se movimentar, em que parte do jogo vai ocupar tal espaço do campo, eu acho que faz toda a diferença. E além dessa falta de entrosamento na linha ofensiva, o Alan ter ido para a linha defensiva pelo lado esquerdo, eu acho que causou grande confusão, principalmente na saída de bola do Galo. Vi uma imagem na internet e não procurei a veracidade dela, não posso falar para vocês aqui que ela é real, porque não consegui localizar a fonte, o estudo, se é comprovado, de onde todos os times do Campeonato Brasileiro roubam a bola. Os times da parte de cima da tabela roubam muito no campo de defesa do adversário. Então, os times que estão lá no Z4, por exemplo, roubam sempre perto da zaga, perto do goleiro dele. Os times da parte de cima roubam lá na frente. E o Galo não conseguia fazer essa pressão no Corinthians. Quem conseguia roubar a bola e desarmar com certa facilidade era o Corinthians, apesar de não testar o Everson. O Everson teve aquela bola que ele se antecipou, saiu nos pés eu lembro que o Fagner da enfiada, não lembro para quem, mas o Everson sai. Mas o Everson não tem aquele trabalho, aquela pressão corintiana no primeiro tempo. Eu tinha até uma esperança de que seria mais fácil pela quantidade de desfalques, não é fácil jogar com tanto desfalque assim como foi o Corinthians hoje, mas o Corinthians opta por focar mais, com a vantagem no placar, mais no desarme, na marcação, do que, olha, o Galo vai vir para cima, vamos apostar no contra-ataque. Ou se tentou, não conseguiu colocar em prática, né? De certa forma, o Galo no primeiro tempo foi mal, não conseguiu superar esse bloqueio corintiano, e no intervalo aí sim, o Jorge Sampaoli e os jogadores do Galo vão no árbitro e falam assim, nós assistimos o vídeo ali no vestiário, pênalti absurdo, o senhor já deve ter visto no vestiário também, o que o senhor fez foi uma injustiça aqui, né, e tem que fazer essa pressão realmente. Eu sou muito da linha, mas aí eu sou torcedor, né, eu sou muito da linha do Eurico Miranda, de que comitiva fora, jogo fora também é difícil fazer isso, mas tem que invadir mesmo o gramado, colocar um dirigente para entrar lá e balançar o dedo na cara do árbitro numa situação igual hoje, sabe? Não pode deixar passar batidão. Mas que bom que o time, depois do intervalo, foi lá, conversou na serenidade, diferente do humor aqui. Meu humor tava péssimo, gente, mas eu tava ranzinza, viu? O cara veio entregar essa água mineral para mim aqui, mas que nem gorjeta eu dei, fui grosso. E aí, no segundo tempo, o Corinthians, não sei se prega, não sei se foi o fator físico, não sei se foi realmente a superioridade técnica do Galo, porque o Corinthians, já com todas as peças à disposição, já não está conseguindo demonstrar um bom futebol. Os caras cometeram a loucura de levar o Wagner Mancini ainda, né? É como o Inter levar o Abel Braga, né? Essas loucuras do futebol brasileiro que vamos arrumar uma solução rápida aqui até o fim do campeonato. De qualquer jeito, quem acompanha o pós-jogo aqui sabe que eu nunca fui fã do Wagner Mancini. Na Rádio da Massa quase infartei quando o Galo contratou ele, apanhava bastante porque o pessoal elogiava ele, mas assim, o Corinthians passou a ficar contra as cordas, nada mais deu certo pro Corinthians.
né? E aí o Galo muda a forma de utilizar o Guga, o Arana, o Alan e o Jair passam a ficar à frente da linha da defesa, né? O Jair fazendo o que eu gosto, né? De um volante mais moderno, né? De um volante que vai pega a bola, conduz para o ataque, quando o adversário pega a bola já tem a liberdade de dar o primeiro combate lá em cima. O Alan foi muito bem e eu elogio mais uma vez o Igor Rabelo, que eu sempre critico pra caramba aqui, né? O Igor Rabelo fazendo mais uma partida defensiva muito segura. Com o Igor Rabelo e o Hever é diferente, porque o Alonso sobe muito, o Igor Rabelo e o Hever já se preocuparam, hoje eles ficaram muito na defesa, não tivemos tantas subidas dos defensores como é contra o Rabelo. E gente, a jogada de gol do Galo, o Arana divide de cabeça, ela vai pro Vargas. Quando o Vargas domina, o Arana está no meio de campo, no meio de campo não, mas ele está na intermediária e a inteligência de um jogador. Você ter jogador inteligente em campo é outra coisa. O Arana entra em velocidade na área e o marcador fica confuso. Vou no Arana, que está entrando com velocidade para receber, ou fico na perna direita do Vargas, que se ele trouxer para a direita é problema. E o Vargas, repito a frase, como é bom ter jogador inteligente e técnico na equipe, de calcanhar na medida para o Arana afundar as redes do Cássio. Repito, o Arana é a principal contratação do Galo na temporada, e quando você analisa um jogador de defesa, né, porque de certa forma é da linha de defesa, se a gente olhar pelo modo tradicional do futebol, e fala que ele é a melhor contratação porque o cara é diferenciado, porque a gente poderia falar do Vargas, de seleção chilena, de títulos, de grandes clubes na carreira, a gente poderia falar aqui de outros jogadores que conquistaram títulos recentes, mas a gente fala do Arana, extremamente jovem, acho que tem 23 anos, né, e é diferenciado. O cara é diferenciado realmente, pode fazer um jogo mágico contra o Palmeiras, se não me engano, que ele vai muito mal, mas o gráfico dele de queda é muito raro. Normalmente o gráfico dele é muito estável e até de crescimento. E aí o Sampaoli mexe no time, coloca o Natan, até não falei não, mas foi a surpresa, né, o Jair na escalação. É bom que o Galo conseguiu blindar e não vazar a informação da escalação, da presença do Jair, me preocupava muito a gente se contar só com o Alan. Que bom que eu fiquei com medo do Jair voltar tipo o Colón, sabe? Tipo, na pressão, na necessidade, na urgência, não estar recuperado. Que bom que ele voltou no sigilo, principalmente. Ele coloca o Natan, né, e também tira o Zarate do ataque, ele tira o Sacha e coloca o Marrone, que eu falo sempre, nós temos que recuperar o Marrone é extremamente importante. E o Keno fala uma frase depois da goleada sobre o Flamengo, que ele fala, tô de volta, na lente da TV Galo pro Pedro Souza. Aliás, Pedro Souza, que passou aqui pelo Camisa 12, lá no setor de multimídia do Galo, fico muito feliz que eu vejo uma turma lá trabalhando, que passou pelo Camisa 12. Aliás, a TV Galo contratou a Duda agora, minha amiga também, que trabalhou comigo no Lateral Esporte. Beijo pra você, Duda. Parabéns. O Keno com drible. Por isso que eu falo que jogador que dribla hoje no futebol, porque na base os caras ficam muito bravos quando o jogador dribla. E tem que incentivar o drible, cara, porque o Keno pega na direita e o Cafu vai para lá e o Keno sobra na esquerda e o cara sabe bater de canhota na medida para o Marrone marcar o gol da virada atleticana. Analisando a vitória do Galo naquela tabela planejada minha, é uma vitória fora da curva. Se o Galo perdesse hoje para o Corinthians, mesmo o Corinthians na parte de baixo da tabela, é uma camisa pesada, é um grande clube, é normal perder para o Corinthians, né? Você ganha num jogo que você estava planejado perder 3 pontos. O que é planejado? Entra para perder? Não. Você entra para ganhar. Mas a obrigação, você não pode perder ponto, é para o Ceará em casa, para o Sport em casa. Em casa você praticamente não pode perder ponto, né? Quando você ganha do Corinthians fora de casa, você ganha pontos extras. É como bônus, a gente ganha do Flamengo fora de casa. O São Paulo vem ganhando muito ponto bônus, muito ponto extra, muito ponto de bônus, né? O São Paulo, acho que não perdeu nenhum clássico, acho que tirou ponto do Santos fora de casa, tirou ponto do Inter fora de casa, ganhou do Flamengo fora de casa, Fortaleza, que nós perdemos fora de casa, o São Paulo ganhou. Então, assim, o São Paulo ele está com a campanha para fazer por volta de 80 pontos no Campeonato Brasileiro hoje. É para torcer muito agora para o São Paulo tropeçar, porque ele está com apenas 2 derrotas, desde o jogo do Galo não perde, está com jogos do primeiro turno adiados, acho que Ceará, Goiás e Botafogo.
jogos fáceis e são nesses jogos, importante destacar que você perde o brasileiro. São nesses joguinhos aqui que você não pode perder ponto. Você ganhar é obrigação, mas você perder, você tropeçou. Então, o São Paulo ele está fazendo uma campanha regular de não perder ponto para os pequenos e quando perde, recupera, ganhando de um Flamengo fora, ganha pontuando contra o Inter fora, contra o Santos fora, no Clássico. Então, é foco demais agora secar o São Paulo, mesmo com a vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense no Maraca. Vitória é obrigação. A derrota do Inter para o Santos fora de casa tem um fator Abel Braga, fator desfalque e tal, mas é uma derrota normal você perder para o Santos na Vila Belmiro. Não tem nada de atípico na vitória do Inter, E o Galo vencer o Corinthians fora de casa é atípico, não só porque nunca tinha vencido a Neoquímica Arena, mas você conseguiu bater um grande fora de casa. Repito, não importa nesse caso a classificação, você bateu um grande. E aí, como o Galo tropeçou contra o Fluminense Sport fora de casa, ele tem que recuperar pontos fora de casa para fazer o dever de casa. Agora, contra o Atlético Paranaense em casa, extremamente desfalcado, mas torcer para que o emocional principalmente faça diferença e que a gente vá com muita raça, muita vibração para esse jogo. Deixe seu comentário aqui na caixa de comentários e se você não curtiu o vídeo ainda, curta agora, inscreva-se no canal e vamos beber água, gente. Alô! Gente, encerrei o pós-jogo, mas não vou desligar a câmera, não. Agradecer a camisa que a tropa do Galo me mandou. Os policiais militares lá de Ribeirão das Neves, do 40º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado pelo carinho, gente, das camisas, das torcidas. Algumas de torcida e consulados eu mandei lá para o Atlético. Está guardado dentro do clube, no Centro Atleticano de Memória, para que no futuro a gente tenha algum tipo de exposição. Vamos ver na Arena MRV como será a parte do memorial, de museu e tal. Para que, enfim, eu deixo minhas camisas arquivadas lá, porque aqui em casa já tem algumas caixas, então as novas eu vou deixando aqui, as que eu ganhei mais tempo eu levo para lá. Então, eu passei na Polícia Militar duas vezes, gente. Passei no físico, no médico, fui reprovado no psicotécnico 2 vezes. E ganhar do Corinthians explica muito isso. Se eu gritei pra caramba na janela aqui, imagina se eu tivesse uma arma, o 40º Batalhão, não tem não, viu? Mas se eu tivesse hoje, pá, pro alto, só pra comemorar, quando tem foguete. Alô, agora sim. Fim do pós-jogo, beijo pra vocês.